E a questão que eu me coloco, e coloco para vocês também, é essa pergunta. Você se sente pronta para começar esse ano letivo? Essa é a minha questão. E nós vamos falar sobre isso. Essa coisa da pandemia, ela nos trouxe muitas novas experiências. E ela nos trouxe também muitas perdas. Agora, deixa eu falar para vocês um pouco da realidade da gente que é imigrante. Só para exemplificar a situação, como eu vejo isso. Existem muitas pessoas que deixam o Brasil achando que vão vir para a Europa, vão ficar ricos, que vão ter uma vida assim, assado, e criam assim muitas ilusões. Quando chegam aqui e se deparam com uma realidade tão diferente, as pessoas tendem a ficar muito decepcionadas e elas começam aquele saudosismo do tipo assim, porque lá no Brasil, não sei o que, não sei o que. É porque lá no Brasil, elas ficam o tempo todo como que reclamando da situação aqui, diga-se, a situação que elas escolheram viver, porque ninguém forçou para vir mudar, para deixar o Brasil, né? Ninguém forçou no sentido de pessoa, lógico que as situações nos forçam a sair. Mas a questão é que é a nossa escolha. Nós estamos aqui porque nós queremos, porque a gente pode ir para outro país, a gente pode fazer o que a gente quiser. Entretanto, as pessoas começam com aquela coisa de reclamar, não, porque no Brasil, não, porque no Brasil, assim, não sei, mas porque no Brasil, não sei o quê. Sabe assim, e isso não é só uma questão de saudosismo. Isso é uma questão de não aceitar que agora a gente vive numa realidade diferente. Só para vocês terem uma ideia disso, tem gente que não consegue se habituar com a comida que tem que comer. Porque não é em todo lugar da Europa que tem arroz e feijão, para a gente achar. Aqui só tem um lugar na cidade onde eu moro que tem muito supermercado, só tem um lugar onde eu posso comprar feijão. Então, vocês imaginam, a realidade é diferente, a gente tem que se adaptar à nossa nova realidade. Temos que mudar a nossa alimentação e vamos conseguindo no que podemos. Então, eu consigo comer, por exemplo, uma coisa tão básica, né, que é difícil para vocês imaginarem, mas vocês imaginam, a gente come feijão todo dia e a gente não tem feijão e arroz para comer, porque não tem nem onde comprar. É difícil, é um processo difícil. E aí a gente procura, enfim, achei, eu tenho feijão e arroz. Mas farinha, eu como uma boa amazonense que eu sou, tem que ter farinha para eu comer. Pode não ter salada, pode não ter, mas tem que ter farinha. E só tem uma cidade aqui perto de mim onde vende farinha. Só que como nós estamos em lockdown, eu não posso viajar, não posso pegar a estrada para lá para comprar farinha. E eu tenho que aprender a ficar, a viver sem farinha. Essa foi uma escolha que eu fiz, mas eu sei que eu tenho perdas, mas eu também tenho ganhos como imigrante. E eu tive que aprender a me adaptar. Entendem? O que acontece é que muitas vezes as pessoas não se adaptam e ficam infelizes porque elas não conseguem viver a nova realidade que elas foram submetidas e elas começam a sofrer. Por que eu estou falando isso para vocês? Cada um de vocês aqui está vivendo uma nova realidade. Vocês têm duas opções. Ou vocês se adaptam à nova realidade para serem felizes e terem sucesso no trabalho que vocês desempenham, ou vocês vão ficar com as pessoas que não conseguem se adaptar e ficam o tempo todo, não, mas isso aqui. Mas antes, gente, aquele nosso mundo de antes de pandemia não existe mais. Se agora nós insistimos, por exemplo, em não nos adaptarmos à necessidade básica de usar máscara, que é uma escolha que nós podemos fazer, nós sabemos qual é a consequência, nós estamos em maior risco de contrair o vírus. Então, vocês estão vendo que é uma questão de escolha. Nós precisamos escolher nos adaptar à nova realidade. Vocês
professoras, eu, professora, nós temos que entender que agora a nova realidade é aula não presencial, que é essa aula do distanciamento. Nós não podemos, com os nossos alunos pequenininhos de creche, é muito complicado desenvolver uma atividade com eles online, mas é possível. Na próxima vez que eu falar com vocês, eu vou falar sobre algumas técnicas e de como isso pode ser feito de uma forma produtiva, que seja produtiva para o aluno e boa para vocês. Mas vocês vão ter que lidar com os pais. Qual é a melhor posição para nós? Admitirmos que mudou, deixarmos o que está para trás. Para quem é cristão, até tem, sabe, um verso bíblico que diz que Paulo fala isso: deixar para trás o que está para trás e olhar para frente. Pois é essa postura que nós temos que ter. Para estar prontas para voltar a dar aula, iniciar esse ano letivo, nós precisamos deixar para trás o velho modelo e nos adaptar a essa nova realidade. Sem aquela coisa do lamento, sabe aquela coisa do lamento? Ai, mas por que isso? Ai, mas... Ai. Gente, se nós encontrarmos e decidirmos começar esse ano novo, ano letivo, de uma forma positiva e para nós termos sucesso, nós temos que sentar diante dessa situação nova, descobrir quais são os desafios que nós temos e juntos, descobrir como lidar com isso. Por isso que eu acho que essa semana pedagógica, né, esse tempo que vocês vão estar juntos, é um tempo de estreitar os laços profissionais para que a gente entenda que nós estamos todas no mesmo barco. Isso aqui já não se trata mais do sucesso da minha salinha. Ah, porque na minha salinha as crianças... Acabou isso. Nós não temos essa linha. Nós temos crianças e temos famílias que precisam da gente para continuar no processo de aprendizagem. E por isso, o nosso equilíbrio interno é fundamental. A primeira coisa que eu falei da importância, eu vou só lembrar, quem quiser anotar, é admitir que a realidade é diferente e tentar se adaptar a essa nossa realidade, nova realidade, sem aquele pesar pelo que perdeu. Só que nós temos aqui um problema absurdo que eu acredito que a maioria de vocês tem que lidar, que isso torna tudo muito mais difícil, que é a questão do luto. Por isso, eu queria que vocês... eu queria saber um pouco, eu sei que é difícil, não vamos poder abrir o microfone de todo mundo, e eu não sei se todo mundo sabe usar o chat, né? Que é essa partezinha da nossa conversa, onde a gente digita a conversa. Mas tem aí uma parte onde a gente levanta a mãozinha assim. E eu queria saber, olha, vamos ver, nós temos aqui agora 35 participantes. Nós temos aqui 35 participantes. Quem de vocês perdeu alguém? Isso é, quem de vocês está de luto? Por uma pessoa amada, um familiar, um parente, um amigo. Eu só consigo ver a Cícera, a Idalina e a Elane. Mas se vocês clicarem naquela mãozinha assim daí do chat, vai aqui aparecer para mim. Então vamos lá, gente. Quem de vocês perdeu alguém durante esse período de pandemia que nós temos? Pode levantar a mãozinha para eu ver? Sim, eu vi que a Rose perdeu também, a Elane, a Cícera, a Idalina. Tem mais pessoas aqui também se manifestando que perderam alguém. Ai, só um minutinho. Sim, eu vi que bastante gente levantou a mão.
E a questão é, como é que nós vamos estar prontas para começar uma coisa tão diferente que a gente não aprendeu nos nossos cursos de magistério? Ah, eu sou das antigas, gente, eu fiz magistério. Eu sei que as mais novinhas aqui nem sabem o que é isso, mas eu fiz magistério, né? Como algumas aqui já fizeram também, que era um curso antigamente, que era do segundo grau, que eu já soube que não se fala mais segundo grau. Eu já estou 20 anos fora do Brasil, então me perdoem se eu não usar a nomenclatura atual, tá? Então, a gente era um curso que a gente fazia o magistério, no segundo grau. Depois de alguns anos, quer dizer, uns 20 anos, eu acho, meu Deus, quanto tempo, nos obrigaram a ter faculdade de pedagogia. Mas, enfim, ninguém ensinou para a gente isso. Na verdade, ninguém ensinou para ninguém. Ninguém imaginava, há pouco mais de um ano atrás, que nós viveríamos a situação que nós estamos vivendo hoje. Ninguém imaginava que a morte ia bater na porta da gente, ou da porta das pessoas que estão próximas da gente, ou que nós amamos. Mas a questão do luto que eu queria esclarecer não é só, o luto não é só em relação a uma pessoa que a gente perde. O luto, ele está ligado também às coisas que nós perdemos de uma forma geral. Nós perdemos, por exemplo, quando a gente perde um emprego, a gente perde. Que, na verdade, existem os termos, né, específicos, são a perda física, é quando a gente perde literalmente uma pessoa que nós amamos. E nessa física também inclui animal de estimação. Para alguns aqui, isso pode ser um absurdo colocar o luto no mesmo patamar, vamos dizer, de se pedir uma pessoa. Mas não, não. Não estou colocando no mesmo patamar de importância, vamos dizer assim. Não, eu estou colocando no mesmo patamar de dor. Porque quem é que amava muito um animal de estimação e perdeu este animal de estimação, sabe muito bem que é uma dor absurda, como se fosse mesmo, como se fosse a perda de uma pessoa da família. Então, para alguns pode parecer estranho, mas para quem já sentiu esse tipo de perda, sabe do que eu estou falando. Existe uma perda também, uma perda simbólica, que é a perda de quem, quando nós perdemos um estatuto, por exemplo, quando você é casada e você deixa de ser casada e você passa a ser separada ou divorciada. Isso é tão difícil que pode parecer que não, mas num simples ato de preencher um formulário onde você coloca estado civil, aí você coloca casada, aí você tem que lembrar que não, afinal não somos casadas, sou separada ou divorciada. Nós passamos por um luto também por isso. E passamos por lutos então, do físico e esse simbólico também quando a gente perde um emprego, a gente perde uma categoria, um título que nós tínhamos. E isso é muito complicado. E eu estou muito feliz que vocês não perderam o emprego. Tanta gente perdeu o emprego, mas vocês não. Nossa, graças a Deus por isso. Graças a Deus vocês vão poder continuar fazendo o que vocês escolheram fazer. Mas a questão da perda e a forma como as pessoas lidam com essa perda é diferente de pessoa para pessoa. Então, para alguns, essa experiência ela pode levar a um crescimento pessoal, a gente aprende, né? Olha, eu vou falar de uma outra perda antes de entrar nesse aspecto. A perda mesmo até da aula presencial. Essa é uma perda, a gente tem razão para ter saudade. Sabe, ter saudade de fazer lembrancinhas. Eu me lembro que quando a gente vai começar o ano, né, a gente faz lembrancinha para dar para as crianças, olha, bem-vindo, não sei o quê, faz cartinha para os pais. A cartinha dos pais a gente ainda está fazendo, né, mesmo nessa situação. Mas sabe a lembrancinha? Aquela coisa da criança chegar, a gente poder abraçar. Gente, nós não sabemos quando que nós vamos poder abraçar as nossas criancinhas.
sabe? Então, essa também é uma perda, e é um luto, é uma necessidade que a gente, é necessário que nós aprendamos a lidar com isso e com essa realidade da perda. Então, como eu estava dizendo, nós podemos, para alguns, essas experiências de perda, elas podem levar a um crescimento, sabe? Olha, não, então eu não sabia bem como usar o computador, mas agora eu vou aprender. Isso é crescimento intelectual. Eu não sabia bem como usar o Zoom, mas agora eu estou aprendendo. Isso é crescimento intelectual. Ah, eu não sabia bem como lidar com, falar com alguém que está à distância. E você vai aprender. No treinamento que nós teremos na sexta-feira, eu vou falar sobre isso para vocês. Mas, enfim, não existe assim, um jeito certo ou errado de lidar com a perda. Isso não existe. Ninguém pode dizer assim, ah, o melhor jeito de lidar com a perda é sendo assim, assim, assim. Não, ninguém pode falar isso. Porque cada pessoa tem os seus recursos internos, que são diferentes dos outros. Cada pessoa tem habilidades. Isso é muito relativo, né? A forma, então, como a pessoa vive essa dor do luto depende da personalidade da pessoa, como é que essa pessoa é. Depende também do tipo de relacionamento que ela tinha, por exemplo, com a pessoa que morreu, ou com a situação que ela tinha. Depende também com a forma. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que eu conheço, que ela é professora e ela tem um tipo de autismo. E ela tem uma dificuldade muito grande de contactar as pessoas, de abraçar, de ter essa aproximação. Só que ela adora ser professora de crianças pequenas. Gente, se vocês verem como essa mulher, ela está se dando bem na aula à distância, ela está livre, ela está solta, está criativa, ela criou muitas formas e usa isso, usa bichinho, usa não sei o que, tal. E está fazendo o trabalho dela. E ela disse que ela sente que ela está fazendo o trabalho dela melhor do que fazia antes. Então, a questão, vocês estão vendo como o tipo, a personalidade, o tipo de relacionamento que a gente tinha com o que a gente perdeu, isso interfere absurdamente. Quando a gente fala de uma pessoa, isso também é diferente. Tem gente aqui que perdeu um amigo. É um tipo de dor, é um tipo de sofrimento. Outros aqui perderam o marido, o cunhado, a cunhada, o primo, a prima. Eu perdi 2 primos. Então, é uma dor, que é uma dor muito diferente se você perdeu seu pai, se você perdeu sua mãe, se você perdeu seu marido. Porque uma coisa é o nosso relacionamento com uma pessoa que a gente vê de vez em quando, que a gente quer bem, que a gente sabe estar bem, mas vê nos casamentos, nos batizados, nos eventos, aniversários da família. A outra coisa é alguém que vivia com você, que você tinha ali um contato diário, direto, constante, contínuo, até mesmo os pais, até mesmo pai e mãe. Quem perdeu aqui um pai e a mãe que morava com você, ou você morava com eles, é uma coisa. Agora, para uma outra pessoa que não morava com eles, que não estava ali dia a dia, cuidando, ajudando, protegendo, ou sei lá, ou sendo protegido, ou sendo ajudado, é outra coisa. Então, como vocês estão vendo, a gente não pode classificar o luto de uma forma geral e é um chapéu que cabe na cabeça de todo mundo. Não. Tal como eu disse, a forma como a pessoa vive a dor do luto, ela depende da personalidade da pessoa, depende do tipo de relacionamento que ela tinha com aquilo que ela perdeu, com quem ela perdeu. A questão que a gente também tem que pensar é que o jeito que a pessoa lida com o quê? Com o luto, ele é afetado por muitos fatores. Vamos falar assim dos que perderam as pessoas por uma doença, por exemplo. Isso é afetado assim. Qual a experiência que a pessoa teve com a doença? Quanto tempo que a pessoa ficou doente?
sabe? Quanto o grau de sofrimento dessa pessoa. Eu perdi duas pessoas muito próximas a mim, não eram da minha família de sangue, mas eram da minha família de igreja, que um deles ficou 5 semanas no hospital. Então era aquele sofrimento, nossa, aquele sofrimento, aquele sofrimento, aquela coisa, todo mundo envolvido em oração, nisso, aquilo. E temos uma outra pessoa nossa que morreu. Quer dizer, era um dia, no dia seguinte ele ia fazer uma reunião com a gente, aí na véspera nós recebemos, olha, essa manhã ele acordou morto, sem vida. E aquilo foi um choque para nós, que ninguém esperava isso. E isso também afeta a forma como a gente vive o nosso luto. Você tá, né? Aí você diz assim, eu não estava preparado para a morte. Ninguém está preparado para a morte, ainda que é uma coisa inevitável. E, infelizmente, todas nós aqui, todas nós vamos passar por isso. Não é ninguém. Eu não gosto de falar sobre morte, né? Eu não gosto de falar sobre isso, parece que a gente está chamando. Não tem essa história de chamar morte, não, gente. A questão é que se nós falássemos mais sobre a morte, talvez nós estivéssemos mais preparados, não para a morte em si, mas para a certeza de que isso vai acontecer. Quando a gente fala, a minha mãe tem 84 anos, e a gente fala assim, mãe, eu quero que a senhora viva para sempre. Ela, eu nunca não vou virar pedra. A gente não é daqui, minha mãe diz. A gente não é daqui, minha filha. E eu vou, mas eu vou feliz porque eu fiz minha parte. E isso, de certa forma, é um consolo para a gente saber, porque eu sei que eu vou perder a minha mãe. Por mais que isso seja triste, por mais que seja dolorido, eu sei que eu vou perder. Mas a minha dor, certamente, vai ser muito diferente de saber que eu perdi a minha mãe depois de uma longa vida, onde ela sente que ela acabou os projetos dela e teve sucesso nisso, da dor que eu senti, por exemplo, quando eu perdi meu irmão de 44 anos, que tinha toda uma vida pela frente. Porque isso também altera, influencia o nosso luto. A experiência que a forma como as pessoas, o que eu tinha com aquela pessoa, eu tinha planos com aquela pessoa, fazia planos de viajar com ela, sair com ela, ou ter alguma coisa, né? E quando a gente perde um companheiro ou uma companheira, um companheiro, no caso, é isso, eu tinha planos de fazer uma companheira, né? Eu tinha planos. Vocês tinham, nós tínhamos planos de viajar, uma viagem que nós íamos fazer juntos, alguma coisa que a gente fazer junto. Então, a gente tem que lidar também com a perda, não só da pessoa, mas com a perda do futuro que a gente traçou e que a gente pensou que ia ter com essa pessoa. A outra coisa também é o sistema de suporte que a gente tem. Qual é, por exemplo, o sistema que eu tenho? Eu tenho uma família do meu lado? Eu posso falar da minha dor com alguém da minha família ou eu sou sozinha? Ou eu sou sozinho? Isso é uma coisa boa para vocês pensarem quando vocês forem lidar. Na verdade, tudo isso que eu estou falando, gente, eu estou falando não só para quem está vivendo a questão do luto, mas vocês vão ter que enfrentar isso na realidade dos alunos de vocês. E ainda mais por vocês terem alunos tão pequenininhos e vocês vão lidar diretamente com a família. E as famílias com quem vocês vão lidar, muitas delas, talvez a maioria delas, estejam em luto. E aí a gente tem que lidar com o nosso luto e o luto da família. Por isso é que é importante nós falarmos sobre isso. Aí você fala para mim, não é um assunto muito agradável. Depende de como a gente pensar. A gente está falando nesse assunto para quê? Para nos fortalecer emocionalmente. Porque se nós não estivermos fortes o suficiente, nós não estaríamos prontas para recomeçar. Ou para começar esse ano letivo. É essa a questão. Então, é um assunto que nós precisamos lidar e precisamos lidar de frente. Não adianta agora a gente querer negar o fato de que o luto está aqui.
ou está aqui dentro da minha casa, ou está na casa dos meus alunos e dos seus familiares. Então, lembra do que eu falei no começo, da nossa necessidade de nos adaptar à realidade? É essa a realidade. E o luto, né, é uma resposta normal. Isso não é a gente não pode dizer, é uma doença. Não, o luto é uma resposta normal a uma perda. Que, como eu falei para vocês, pode ser física ou pode ser simbólica. E a pessoa enlutada, ela pode sofrer reações, né? Imagina, eu perdi uma pessoa, eu estou de luto. As consequências desse luto na minha vida, ela pode ser várias, ela pode ser física, ela pode ser social e ela pode ser emocional também. Por isso é que quando vocês lidarem com encontrar os pais, os alunos, as famílias dos alunos enlutados, vocês não encontrarão pessoas desfrutando da sua normalidade. Vocês encontrarão pessoas que vão estar sofrendo essas reações. As reações físicas, por exemplo, o luto, ele altera o sono. Tem pessoas que perdem completamente o sono. E isso faz com que a pessoa ainda fique muito cansada. Por quê? O processo, quando eu penso assim será que estamos prontos para recomeçar? Gente, para a gente recomeçar a dar aula, a gente precisa ter energia para isso. Vocês sabem. Não, mas é só eu vou estar sentada em casa. Não importa se você vai estar sentada em casa na frente do seu computador. Todo o trabalho de planejamento você tem que ter energia. E para dar as aulas, você precisa de energia. E quando a gente está surda, uma energia para o seu corpo continuar funcionando como tem que funcionar. E quem está de luto sabe do que eu estou falando. E uma energia emocional também, para você não cair no fundo do poço e ficar lá. Para se manter em pé, para se manter física. Por que é tão importante a questão física? Porque se o luto alterar o nosso sono, não há energia. Porque o que nos recarrega é o sono. O sono nas crianças, gente, eles fazem com que as células se multipliquem. Até uma determinada idade, quando a criança cresce, é isso que acontece. Lembra que a gente pensava que era mentira, mas é verdade. Mesmo mesmo não, a sabedoria dos pais, dos nossos pais, estava justamente nessa frase, porque realmente quem não dorme não cresce. Vocês sabem que, só a título de curiosidade, as pessoas que estão agora tão dependentes dos computadores, das crianças, né, principalmente, e alguns adultos que são viciados, por exemplo, em redes sociais e tudo mais, eles estão dormindo pouco. Então, no caso das crianças, nós estamos vendo que a tabela de crescimento, ela não está tão crescente como estava antes, porque as crianças estão dormindo menos. E as crianças que estão em casa, sem ir para a escola, sem a rotina da escola, sabe que a rotina da escola é um grande suporte para os pais dizerem, vai dormir porque amanhã você vai acordar cedo para ir para a escola. Mas e quando não tem escola? Então não tem esse argumento. E para as famílias, às vezes é muito difícil colocar uma criança na cama. E aí, se os pais não conseguem ter o controle sobre as crianças no tempo que elas ficam no celular, no tempo que ela fica no computador, ou sei lá o quê, essas crianças estão dormindo muito tarde e acordando cedo. E isso é uma coisa que eu vou falar melhor com vocês quando eu falar sobre a questão técnica, para que vocês entendam como é que nós vamos ter que superar isso, porque a criança vai estar assistindo aqui só vendo você na tela. Vai dar sono. Se essa criança não dormiu o suficiente, ela vai ter sono. Mas, enfim, depois eu falo melhor sobre isso. Mas em relação à reação física, gente, ela causa, sim, os problemas do sono, mudança de apetite, ou a pessoa perde completamente o apetite, a pessoa que está em luto, ou ela começa a comer demais. Problemas físicos também, até de doenças, porque, olha, quando uma pessoa perde alguém e ela não chora, gente do céu, vocês podem ter certeza
que essa pessoa vai adoecer fisicamente. E normalmente, olha o que é pior, doença no sistema respiratório, principalmente no trato superior. Tem muitas pessoas que não conseguem chorar, que daqui a 2 semanas depois da morte, elas desenvolvem uma pneumonia. Então, imagina, justo a pneumonia, que é a causa de tantas mortes provocadas pelos vírus, né? Provocada pelos vírus. Então, daí a importância de nós termos esse conhecimento para darmos suporte aos pais e às famílias e até mesmo às crianças, porque vocês vão encontrar crianças enlutadas. Vocês vão encontrar crianças que perderam o pai, que perderam a mãe. E isso, então, uma coisa que nós vamos precisar checar é como é que está essa criança? Essa criança está conseguindo dormir? Esses pais estão conseguindo dormir? Porque imagina, o pai ou a mãe de luto perdeu alguém e ela não tem energia nem para cuidar dos que ficaram. Ou o pai perde, não tem forças para cuidar de quem ficou. E quem ficou é seu aluno. Ou a própria criança, que ela acaba se vendo numa família onde teve tanta perda que ela não tem. Por isso, gente, fiquem atentos às reações físicas do luto, seja de quem está de luto ou das pessoas ao redor dela. Uma outra coisa, as reações sociais também, que podem incluir isolamento. Muita gente simplesmente se isola do mundo e isso é muito perigoso. Mas por outro lado, tem pessoas que perdem, estão vivendo o seu luto, mas têm a consciência de que ela tem necessidade de cuidar dos outros. E às vezes ela não vive o seu próprio luto porque ela tem que cuidar. Ela tem que cuidar, ela tem que alimentar, ela tem que fazer comida, ela tem que limpar a casa, ela tem que... Imagine o peso social sobre isso. E ela precisa voltar ao trabalho. Gente, eu sei aqui, eu imagino que algumas de vocês queriam estar mesmo em casa chorando pelo seu morto, mas é obrigado a voltar a trabalhar. Eu lamento muito que você esteja passando por isso. Mas eu tenho certeza que você há de superar isso de uma forma saudável. Gente, a gravidade do processo do luto, então, ele depende dessas coisas que eu falei para vocês e das relações, mas também do que está ao redor dela. Aí onde entra a importância da nossa intervenção. Se nós vamos intervir de uma forma positiva, nós podemos ser a rede de suporte que vai ajudar as pessoas a lidarem com isso de uma forma mais saudável. E se você está passando por esse luto, você tem que criar sua rede de apoio. Você precisa encontrar alguém com quem você possa falar. Falar sobre a morte. Né? E isso que eu vou falar agora são dicas para vocês lidarem com essa questão do luto, tanto se vocês estão passando por isso ou se vão dar suporte para alguém. O nosso luto tem que ser falado. Nós temos que falar para as pessoas o que nós estamos sofrendo, temos que contar como foi a morte. Porque o luto, ele passa por algumas fases, sabe? E uma fase principal, por exemplo, é aquela vontade de trazer a pessoa de volta. E parece que a gente contando a história vai chegar num ponto que, afinal, a pessoa não morreu. É uma ilusão que a gente cria como uma tentativa de alterar essa realidade. Não, não pode ser verdade. Tanto que tem uma escritora, né, Elizabeth, o nome dela, Elizabeth Ross, ela fala que ela até criou os 5 estágios do luto, como a negação, tipo, você diz, não, morreu, não aceita, não é verdade, você grita, bate, não, estão escondendo a minha mãe, estão escondendo meu pai, estão escondendo no hospital, ou não, é mentira. Aí, depois vem uma raiva de dizer, não foi o vírus, ela morreu disso, ou você que matou, a quem você que matou, você procura um culpado, aí você fica com ódio das circunstâncias, ódio de tudo, e passa depois por uma outra fase, que é a fase tipo da negociação. Não, eu vou fazer tal coisa, porque assim talvez a pessoa volte, sabe assim? Como um processo de ilusão, mas que a gente passa. Aí as pessoas às vezes entram num processo depressivo,
E nessa questão do processo depressivo, gente, existe diferença entre você estar com depressão, que é uma doença. Para quem não sabe, no meu canal do YouTube, que é o meu nome, Valdeisa Costa, Psicologia Positiva, tem um vídeo muito curtinho explicando o que é depressão e que é uma doença. Existe depressão doença e existe o estado depressivo. O estado depressivo uma situação que você vive e de tristeza profunda. Esse é um estado depressivo. E esse estado depressivo é absolutamente normal para uma pessoa que está vivendo um luto. Agora, a questão. Só que depois dessa fase, dessa que você sente. Aí eu gosto de ter uma ilustração que é assim, gente, no fundo de um poço tem uma mola. Quando você cai no fundo do poço da tristeza, a mola te empurra para cima. E daí que é importante a gente pensar assim, para fazer com que esse processo ele seja mais vivenciado e você passe por essas fases de uma forma saudável, você tem que falar sobre o morto. Você tem a pessoa que morreu, você tem que contar mesmo, falar para alguém, de falar assim, como foi a morte, olha, adoeceu tal dia, sentiu isso, sentiu aquilo. Sabe essa história que a gente conta de quem morreu? A gente precisa pôr isso para fora. A gente também precisa aceitar aquela morte e assistir vídeo, ver foto, e você fala, nossa, isso aí você está se martirizando. Não, a gente está se jogando no buraco da tristeza. Mas lembre, no fundo desse poço tem uma mola que empurra a gente para cima. Para quem é cristão sabe, um verso que fala assim, que o choro pode durar uma noite, mas vem o amanhecer. Então, essa noção de que você vai cair ali e que você vai chorar, você vai chorar, você vai chorar, gente, o choro é uma outra coisa fundamental. Nós temos que chorar os nossos mortos, nós temos que chorar as nossas perdas, porque a energia daquela angústia, aquela tristeza, se ela não sair em forma de lágrima, ela vai sair em forma de doença. Lembra que eu falei das doenças respiratórias? Que são sempre a somatização, né, a consequência de um choro preso, de um luto não vivido. Então, a gente precisa olhar, chorar, ver foto, ouvir música. E para muitas pessoas isso parece um martírio, né, um castigo, mas não é não, é viver o luto. No dia 25 de janeiro, agora último, foi a data da morte do meu irmão. Foram 4 anos. Parei esse dia, parou tudo para mim e eu comecei a ver fotos dele, vídeo deles e chorei a saudade, porque é esse o lance do luto. A dor que a gente tem quando a gente perde alguém, ela se transforma em saudade. E a saudade, ela é vivida desse jeito. E aí eu me lembro que eu ouvi muito uma música os mais velhos aqui também talvez conheçam, que é uma música do Legião Urbana, que fala assim, os bons morrem jovens. E eu ouvia aquilo e me confortava, dizendo que meu irmão morreu porque ele era um dos bons e ele morreu jovem. E aí eu ouvia também uma música da Nana Caymmi, que tem gente que nem ouve porque ela é muito, né, baixo astral, mas ela é minha preferida para quando eu estou na hora de pular no meu poço da dor. Eu ouço mesmo, que é para cair e chorar tudo. Porque aí eu levanto já nova, vamos lá que nós vamos continuar. Que é o nome da música, Nana Caymmi, é Meu Choro, eu acredito. Que ela diz, olha, companheiro, que saudade de você, onde está você? Choro nesse canto a minha dor. Então, isso não é mórbido, isso é terapêutico. Por isso, se vocês encontrarem uma pessoa que está nessa fase de luto, permita que essa pessoa chore, chore e fale e conte e reconte. Não corrija a pessoa dizendo, não, você já me contou isso. Não deixa a pessoa falar, porque ela precisa falar para ela poder lidar e passar por essas formas. E essa fase de desorganização, porque assim, quando a gente recebe a notícia, a gente fica sem chão.
você não sabe o que você sente, o que é para você sentir, o que é para você fazer. Daí a importância da gente também estar ao redor. Gente, aqui na Inglaterra eles têm um costume que é muito, muito bom, que é uma coisa que eles falam assim, eles mandam cartão, sabe? Cartão verdadeiro mesmo. Mandar um cartão e eles mandam um cartão dizendo, olha, eu lamento muito pela sua perda e tal. Isso é muito importante para as pessoas. Por isso, mandem isso para as pessoas, mandem nota, escrevam um bilhetinho, mandem mensagem, mesmo que a pessoa não vai ler. Mas olha, eu estou aqui pensando em você, eu estou aqui orando por você, eu estou aqui torcendo para que você ultrapasse essa fase, eu lamento muito. Falem coisas boas da pessoa. Eu me lembro quando ele fez isso ou ela fez aquilo para mim e tal, eu tenho essa boa lembrança, porque isso tudo são tesouros que a gente guarda. Permitam e façam. Uma outra coisa muito boa de vocês fazerem é ajudar as pessoas de uma forma prática, sabe? Levar um prato de comida, levar uma sobremesa, levar uma coisa, levar um litro de açaí, que seja, sabe assim, gente, 1 quilo de farinha. É só uma prova de que você está pensando naquela pessoa, que a pessoa não está lidando com isso sozinha. E a outra coisa que eu queria falar para vocês, que é a última, é que nessa fase do luto, é importante nós criarmos rituais, rituais de lembrança das pessoas. E uma coisa que é uma técnica que eu sugiro, sempre trabalho com os grupos, é plantar uma árvore. Você escreve uma carta com as suas lembranças da pessoa, uma carta de agradecimento por tudo que a pessoa te fez, tudo que ela representou para você, ou para o mundo, ou para os outros. Você escreve essa carta. Você pega uma muda de uma árvore, daquelas que duram muito tempo, tipo uma castanheira, tipo uma coisa assim, uma árvore bem grande. Escolhe um lugar onde não vão tirar aquela árvore, abre um buraco, coloca essa carta dentro, põe lá dentro as suas lágrimas também. E que essa lembrança, esse simbolismo dessa árvore que vai crescer, que é vida, que é vida longa, que é força, possa representar também o teu amor por aquela pessoa que se fez, que fez falta, que está te fazendo falta. E assim, isso tem me tocado muito ultimamente, por lidar com tantas pessoas, e eu vou criar um grupo de atendimento para pessoas que estão sofrendo luto. Então, depois, se vocês quiserem, me procurem, eu vou fazer um grupo de 4 ou 5 pessoas para nós trabalharmos o luto, onde nós possamos falar, chorar junto e empurrar um ao outro, empurrar para frente, lógico, sob orientação. A minha forma de trabalhar é a psicologia positiva, onde eu tento ajudar as pessoas a usar a sua dor para construir algo bonito em cima. Sabe? Não é ficar lá embaixo, é crescer com isso. E eu tenho certeza que todos vocês aqui vão crescer com isso que vocês estão passando e podem contar comigo. A Silvia pode passar para vocês os meus contatos. E uma coisa que eu gostaria de convidar todos vocês a fazerem é ir lá no meu canal do YouTube, tá bom? Se inscreve, compartilha as mensagens, faça um comentário, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Mesmo quando você clica lá no gostei, no joinha, esse é o tipo de coisa que ajuda a fortalecer o canal e as coisas, porque o meu objetivo quando eu criei esse canal, meu objetivo profissional, seja em qualquer profissão que eu exerça, é ajudar as pessoas a serem mais felizes. E você diz, mas como é que eu vou ser feliz nessa situação? Fazendo o que eu falei no comecinho, que muitos de vocês infelizmente perderam. Adapte-se, aceite. Essa é a nossa nova realidade. Deixa para trás o que está para trás. Olha para frente com esperança, porque eu tenho certeza que vocês vão ser presenças importantes na vida dessas famílias com quem vocês contactarão. Vocês serão fundamentais na vida dessas crianças também. E aí você diz, nossa, mas como é que eu, que não estou me aguentando? Ai, você vai conseguir sim. Você vai conseguir sim. Porque só o fato de você estar aqui comigo, ouvindo sobre isso, pensando sobre isso, eu vejo que muita gente está anotando, está se envolvendo com isso. Isso é uma prova real, concreta, que você quer fazer o seu melhor.
E quem quer fazer o seu melhor, gente, faz. Porque também, lembrando de uma passagem bíblica, é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, o efetuar. E isso é uma verdade da vida. Se você escolher ser feliz, você vai ser feliz, porque é uma escolha. Se você escolher ser uma boa professora, você vai ser. Ah, mas eu não sei isso. Você vai atrás. A gente hoje tem YouTube. Você não sabe uma coisa, você escreve lá como fazer tal coisa, você aprende. Sabe esse espírito? Gente, desculpem, eu falei demais, mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Desde já eu digo que eu não vou ter tempo de responder tudo, mas vocês podem mandar para a Silvia e a Silvia me manda, ou vocês ficam, peçam o meu contato e vocês me mandem a pergunta e eu prometo responder na hora. Mas se for mensagem de voz, você me manda, faz a pergunta, e assim que possível, uma hora que eu pare, eu. Mas agora, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta dentro daquilo que nós estamos falando aqui? Há uma pergunta aqui: até quando o luto é considerado normal? Não existe um tempo, porque como eu falei para vocês, depende da relação que você tinha com a pessoa, depende de como foi essa morte, depende do seu grau de dependência daquela pessoa, porque imagina que você é totalmente dependente de uma pessoa e ela morre. Você demora mais tempo para se adaptar e ter que tomar decisões ou ter que tomar atitudes que normalmente era outra pessoa. Mas, entretanto, há pessoas que, quando no processo de luto, elas não cuidam da sua parte física, e elas param de comer, ou param de dormir, ou param de falar, essas pessoas provavelmente vão ter um luto não saudável e elas precisarão procurar ajuda psicológica, tá? Se vocês conhecem alguém que está com essa dificuldade de lidar com o luto, gente, meus contatos estão aí, se a pessoa quiser, começa a trabalhar esse processo, porque não tem. Agora, de forma geral, aí vocês falam, nossa, muito tempo, né? De forma geral, um luto, passando por todas as fases, ele dura que 2 anos, mais ou menos, mas tal como eu disse, não é um padrão. Porque tem pessoas que em um tempo muito menor elas já conseguem lidar de acordo com aqueles fatores que eu falei para vocês, né? Então, a gente sabe quando nós não estamos bem e a gente precisa de ajuda. O negócio é isso, nós temos que admitir que precisamos de ajuda, porque tá? Mais alguma outra pergunta? Uma pergunta muito interessante. Se o luto pode vir depois de meses ou anos? Pode. Sabe por quê? Porque tem pessoas que quando entram no luto, elas entram na fase da negação. E ali elas ficam. E ali elas ficam em não aceitar a morte, não aceitar a morte, não aceitar a morte. Isso não é considerado saudável. E essa pessoa provavelmente precisa de ajuda. Porque ela passa por um período muito grande de negação e aí quando vem, depois de alguns meses, o sofrimento vem de uma vez só. Então, isso é muito perigoso mesmo. Você sabe que cada cultura lida com a morte de uma forma. A cultura brasileira, quando uma pessoa morre, no dia seguinte é enterrado. E é tudo muito rápido, é muito chocante para a gente lidar com isso. Mas nem é em todo o país assim. O enterro demora em média, 3 semanas para acontecer. Quando eu ouvi isso, achei absurdo isso. Mas agora, lidando e atendendo as pessoas inglesas, é que eu vejo a pessoa ela passa por aquela negação, aí depois ela passa por aquela raiva, mas ela ainda não enterrou o seu morto. E aí depois ela começa a entender que morreu, aí ela começa a se preparar para doar as roupas, para arrumar o quarto daquela pessoa, porque coisa difícil é arrumar o quarto.
lidar com o que ficou. Meu Deus! Essa parte, tem até uma música do Chico Buarque que eu me lembro que eu ficava imaginando isso, que era uma morte, era a música Curuminha do Chico Buarque, que ela dizia assim, da peça do Malandro, quando ela falava assim, que era da dor, a dor de arrumar o quarto do filho morto. Gente, para mim, assim, quando fala de dor extrema, representa. E quem aqui é mãe, concorde comigo que nada deve ser pior. Muitas de nós passamos por isso. Muitas de nós. E todos nós precisamos enterrar os nossos mortos. Mais cedo ou mais tarde, nós temos que admitir que eles morreram, guardar deles a melhor lembrança possível e seguir em frente. Porque certamente é isso. Que apenas fôssemos capazes de sobreviver, levantar a cabeça e seguir em frente. Gente, mais uma vez, agradeço vocês estarem aqui. Eu não sei quantas pessoas estavam, deixa eu só ver aqui, 41 pessoas estavam aqui, né? E eu agradeço a presença de vocês, agradeço por vocês terem me ouvido, agradeço de antemão as pessoas que vão lá no meu canal do YouTube se inscrever. Escreve lá nos comentários onde vocês me conheceram, tipo, na palestra dos professores. Eu vou ficar muito contente de ligar vocês a essa parte da minha vida que é tão importante. E desejo a vocês um bom dia. E vejo vocês na nossa conversa de sexta-feira, que aí vai ser bem técnica, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Até sexta.